Olá a todos. Hoje, na nossa sexta aula, vamos continuar falando um pouco mais sobre a tecnologia da produção de cerveja. O tema que vamos começar hoje é o de clarificação. Então, a gente pode ver aqui um copo de cerveja completamente turvo e outro com a cerveja cristalina bem clarificada. Então, após a maturação da cerveja, ela ainda contém leveduras, partículas coloidais dos complexos proteína-polifenóis e outros compostos insolúveis formados, devido ao baixo pH e às temperaturas baixas utilizadas durante o processo de maturação. Portanto, para se obter um produto brilhante e límpido, é necessária uma etapa de clarificação prévia ao engarrafamento. Existem hoje atualmente 4 técnicas que podem ser utilizadas, mesmo em combinação pelas cervejarias. Primeiro, sedimentação por gravidade, que leva um pouco mais de tempo. Segundo, uso de agentes clarificantes. Terceiro, centrifugação. E quarto, filtração. Então, a sedimentação por gravidade. Cerveja deve ser resfriada a temperaturas próximas a 0 graus, promovendo a sedimentação das leveduras e das partículas que ainda estão em suspensão no líquido. Ocorre o risco de carrear leveduras durante o invase, podendo provocar produtos de autólise de células, interferindo diretamente no sabor da cerveja. Esse processo leva a perdas elevadas e tem um custo elevado de limpeza dos fundos dos tanques. Já o uso de agentes clarificantes. Os agentes que possuem cargas positivas interagem com leveduras e com as proteínas carregadas negativamente. Como consequência, a posterior etapa de filtração da cerveja é facilitada e a remoção desses compostos vai melhorar a estabilidade física do produto obtido. O agente clarificante mais comumente utilizado é a cola de peixe, a ictiocola ou isinglass, a qual é produzida pelo tratamento químico da bexiga natatória de alguns peixes. Outros agentes clarificantes também empregados são o ácido tânico, os silicatos e a sílica gel. Processo de centrifugação. Então, o princípio da centrifugação está baseado na lei de Stokes, que determina a velocidade de sedimentação das partículas. Essa velocidade vai aumentar com diferentes fatores que podem ser controlados, tais como menor viscosidade do líquido, maior diâmetro das partículas e maior diferença das densidades entre a partícula e o líquido que deve ser clarificado. Porém, a velocidade de sedimentação é aumentada pela elevada força criada pela centrífuga, que pode chegar até 10.000 G. Basicamente, existem 2 tipos de centrífuga, a decantadora e a clarificadora, que são utilizados atualmente nas cervejarias para separar as leveduras da cerveja antes da filtração, as quais podem ser classificadas de acordo com a carga de sólidos que elas conseguem processar. A centrífuga decantadora é um equipamento do tipo parafuso, geralmente horizontal, que trabalha com partículas fibrosas e de maior tamanho, presentes em líquidos com até 60% de sólidos. Quando em operação, a força centrípeta desloca as partículas para a superfície externa da carcaça cilindro-cônica do equipamento, onde são transportadas pelo parafuso até a descarga. Normalmente, este tipo de centrífuga opera com fluxo de até 40 hectolitros por hora, ou seja, 4.000 litros por hora, e é utilizado para recuperar o mosto a partir do bagaço de malte após a etapa de filtração e para recuperar a cerveja do fundo dos tanques que ainda contém leveduras. O segundo e mais comum tipo de centrífuga é a centrífuga clarificadora, que consiste em um tambor vertical com vários discos empilhados, separados por espaços entre 0,5 e 2 milímetros. Essas centrífugas podem ejetar sólidos de forma intermitente ou contínua, e seus discos podem trabalhar com líquido que contém até 30% de sólidos, sendo ideais para uso na cervejaria, dado que são autolimpantes, impermeáveis ao ar e apresentam facilidade de uso do sistema SIP.
Neste tipo de centrífuga, a força centrípeta desloca as partículas para fora do tambor, onde os sólidos são removidos intermitentemente por sucessivas aberturas do tambor ou continuamente através de um bocal específico para tal fim. Dependendo da concentração de sólidos, o fluxo pode variar de 40 a até 600 hectolitros por hora, ou seja, de 4.000 até 60.000 litros por hora. As centrífugas clarificadoras apresentam um melhor desempenho quando recebem um fluxo de alimentação com uma concentração uniforme de sólidos. Dessa forma, elas são mais eficientes para clarificar a cerveja após a separação das leveduras pela técnica de sedimentação por gravidade, o que acaba ocorrendo quando é feita a maturação a temperaturas próximas de 0 graus. Então, para ilustrar, aqui um exemplo de centrífuga decantadora. A gente tem um rotor que vai promover a velocidade do parafuso, que é o eixo central, expurgando sujidades pela ponta. E aqui a centrífuga clarificadora, onde a gente tem novamente o rotor. Esse rotor gira, expulsando os sólidos pela força centrípeta para as paredes externas do cilindro, onde nós temos os bocais de saída de sólidos. Já o processo de filtração. A filtração para a clarificação da cerveja é um processo realizado em várias etapas, com o objetivo de remover o material em suspensão, cujos tamanhos de partículas variam de 0,5 a até 4 micrômetros, e as leveduras residuais que podem provocar também a turbidez na cerveja. Ao final deste processo, obtém-se um produto bem cristalino e transparente. Os mecanismos de filtração podem ser classificados em 3 tipos. 1. Filtração de superfície. 2. Filtração por profundidade através do aprisionamento mecânico das partículas. E 3. Filtração por profundidade através da adsorção das partículas. Na filtração de superfície, as partículas são obstruídas na superfície do meio de filtração, pois são maiores do que os poros desse meio, como bem ilustra essa imagem. As partículas são maiores do que as entradas do elemento de filtração, então elas ficam retidas na superfície. Na filtração por profundidade, as partículas passam pela matriz de filtração, mas são retidas tanto mecanicamente nos poros ou adsorvidas na superfície dos poros internos do meio filtrante. Então aqui ela fica retida mecanicamente dentro dos poros. Ela é maior do que a passagem dos poros. E na imagem de cá, ela fica adsorvida na parede dos poros. A filtração da cerveja pode ser realizada em 2 ou mais etapas, dependendo das características das operações nas cozinhas ou adegas cervejeiras. A filtração principal ou primária vai remover a maior parte das leveduras e o material em suspensão, enquanto a filtração secundária produz uma cerveja límpida, cristalina e brilhante. Eu mostro para vocês agora vídeos sobre clarificação da cerveja. The Filtrox Group have been industry leaders in beer filtration for nearly a century. While technologies have expanded, the main objectives of stable, fresh, bright beer have remained the same. For most people, beer is a symbol of social pleasure. Many will not realise that by holding a glass of beer in their hand, they also hold a piece of cultural history. The origin of beer can be tracked back to around 4000 BC. Over the course of time, brewing techniques and materials remain relatively unchanged. Only the technologies have been updated. The Filtrox Group offer a wide range of filtration products for the brewing industry. These include the Novox filter press and the Filtrodisc lenticular modular systems. These can be used in the clarification and sterilization processes. The Filtrodisc Plus 2 is a new generation of depth filter module specifically for the brewing industry. Due to the improved design, the Filtrodisc Plus 2 modules can be backflushed in order to remove surface deposits more effectively. The media within the Filtrodisc Plus 2 firstly removes large particles by mechanical sieving on the upper surface of the pad. Secondly, submicron particles are entrapped inside the pad's unique
internal depth structure. The design of the Filtrodisc Plus 2 during the backflushing process helps to remove the large particles from the upper surface of the filter media, increasing the life of the Filtrodisc Plus 2. This is achieved by reversing the flow of filtration. For all your filtration needs in the brewing industry, vamos falar um pouco mais agora sobre a carbonatação da cerveja, que é a introdução do CO2 no líquido pós-filtrado. Então, o dióxido de carbono, CO2, é um constituinte muito importante da cerveja. Ele é o responsável pela efervescência e a sensação de acidez deixada na boca devido às suas propriedades de gás ácido. Por essa razão, sua concentração na cerveja deve ser cuidadosamente controlada, de forma a assegurar que os consumidores possam beber um produto de qualidade. A solubilidade do CO2 na cerveja é geralmente medida em volumes de CO2 por volume de cerveja, em condições normais de temperatura e pressão. Isso significa que um volume de CO2 é igual a 0,196% de CO2 em peso ou 0,4 kg de CO2 por hectolitro. A maioria das cervejas prontas para consumo contém entre 2 ou 3 volumes de CO2, enquanto o produto obtido após a fermentação principal e secundária contém no máximo 1,2 a 1,7 volumes desse gás. Dessa forma, o CO2 deve ser adicionado à cerveja na etapa anterior ao engarrafamento, chamado processo de carbonatação. A carbonatação pode ser realizada pela injeção de CO2 em linha ou em tanque. Na carbonatação em linha, considerado o procedimento mais simples e comumente utilizado nas cervejarias grandes, o CO2 é desidratado, vai ser injetado no líquido através de uma placa porosa de aço inoxidável, durante a transferência da cerveja do filtro até os tanques de armazenamento já pressurizados. Esses tanques, conhecidos também como tanques de pressão, mantêm uma elevada contrapressão, 12 a 15 psi, durante o seu enchimento, permitindo a retenção do CO2 na cerveja e minimizando a formação de espuma. Na carbonatação em tanque, o CO2 é injetado através de um ou mais difusores porosos, as chamadas pedras de carbonatação, que são fabricadas em cerâmica ou aço inoxidável, localizados no fundo do tanque. Esses difusores de carbonatação produzem pequenas bolhas e facilitam a dissolução do CO2 na cerveja. Embora menos eficiente e mais difícil para controlar, essa técnica permite a remoção de oxigênio e de compostos voláteis indesejáveis quando o tanque é aberto para a atmosfera durante o começo do processo de carbonatação. Após a lavagem desses gases, o recipiente deve ser fechado para permitir o aumento da pressão e a dissolução do CO2 na cerveja. Esse é um processo teoricamente facilitado, pois a afinidade do CO2 pelo líquido é maior do que a do próprio oxigênio. Dada a necessidade de uso do CO2 na carbonatação e em outras etapas do processo, algumas cervejarias recuperam o excesso de CO2 que é produzido durante a etapa de fermentação. Nesse caso, após ser coletado esse CO2, o gás passa através de depuradores com água e purificadores com carvão ativado para logo depois ser liquefeito. Posteriormente, o CO2 é secado ou desidratado em secadores de alumina e armazenado em estado líquido até o momento da sua utilização, quando será restabelecido seu estado gasoso num evaporador. Em várias cervejarias, as perdas junto com o volume requerido no processo podem exceder a quantidade de CO2 recuperado, sendo indispensável, portanto, a compra desse gás a partir de empresas especializadas. Também recebem substâncias que irão garantir a qualidade da cerveja e aumentar o tempo de prateleira, como estabilizantes e antioxidantes, como o INS 405, que é o alginato de propileno glicol, e o INS 315, que é o ácido eritórbico. Mostro para vocês agora um vídeo sobre carbonatação.
Depois de maturada, a cerveja está basicamente pronta. A gente só precisa adicionar nosso gás nela, porque aqui ela está sem gás ainda. Industrialmente, ela é feita pela adição forçada de gás. Então aqui a gente tem um filtro prensa, mas essa etapa é totalmente facultativa. Você faz só se você quiser. A filtração, ela, além de reter as partículas, ela vai reter aroma também. Supondo que você fez a filtração, você vai passar por um tanque de carbonatação. Geralmente nas cervejarias é feito no próprio tanque de fermentação, que é o próprio tanque de maturação. Vai ter uma superfície porosa no fundo, você vai injetar CO2 e vai ficar recirculando essa cerveja, injetando CO2 dentro do tanque, até chegar a saturação de CO2 ou até chegar a pressão de CO2 que você quer para determinada temperatura. Feita a carbonatação, vamos para o envase. O envase é o procedimento de engarrafamento ou enlatamento ou embarrilhamento da cerveja. O enlatamento ou embarrilhamento do produto é a etapa mais dispendiosa em uma cervejaria, em termos de matérias-primas e de mão de obra. Essa operação é executada em um equipamento denominado de enchedura, no caso de garrafas e latas, ou em máquinas de embarrilhamento, quando se trata de barris. Aqui uma enchedura de garrafas e aqui latas já previamente cheias, mostradas na linha. Então, processo de enlatamento são bicos enchedores de lata, as latas passando para serem recravadas, e mais uma vez as latas cheias de líquido para serem recravadas. E a máquina de embarrilhamento, que vai encher os barris de 30 e 50 litros nas indústrias. Mostro para vocês agora vídeos sobre o envase.
Breweries fill up to 120,000 containers per hour on a single packaging line. That's 2,000 per minute. The most important part of the filling process is to eliminate all the air in the containers because the oxygen in air is bad for beer. A variety of mechanisms are used to ensure the beer is not subjected to oxidation. Processo de pasteurização. Pela indústria, a cerveja envasada sem ser pasteurizada recebe a denominação de chopp, o que é mais comum para os barris. Essa nomenclatura só existe no Brasil e, mesmo assim, algumas indústrias pasteurizam o chopp em barril. Após pasteurizada, ela passa a denominar-se pela legislação brasileira de cerveja. O objetivo da pasteurização: eliminar possíveis micro-organismos que irão prejudicar as características originais da cerveja. Assim, a pasteurização costuma ser realizada a temperaturas por volta de 60 graus. Essa pasteurização vai possibilitar às cervejarias assegurar data de validade ao produto de 6 meses após a fabricação. O processo de pasteurização é muito difundido em toda a indústria de alimentos e bebidas. E em nada altera a composição do produto. O nada está marcado porque sabemos sim que altera compostos de aroma e sabor. As formas de pasteurização. Quando a cerveja é engarrafada antes da pasteurização, o processo é conduzido em câmaras onde a cerveja recebe jatos de vapor e em seguida é refrigerada com jatos de água. São os famosos túneis de vapor. Caso seja engarrafada após a pasteurização, a cerveja é pasteurizada através de sua passagem por trocadores de calor antes de ir para as enchedoras. Mostro para vocês agora vídeo sobre pasteurização.
Feito o processo de pasteurização, a cerveja envasada vai para a área de expedição. Então, aqui, as caixas secundárias contendo latas ou garrafas. Então, após pasteurizada, a cerveja é encaminhada para a fase de expedição para ser comercializada pela indústria. E aqui, várias garrafas dentro de caixas plásticas vermelhas, paletizadas e recobertas com filme plástico para posterior transporte. Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Um abraço a todos.